Oferecimento: Conselho Federal dos Corretores de Imóveis, Cofesse, MRV, mais de 3.000 cópias entregues na Paraíba. Jampa Imobiliária, com sonhos não se brinca. Construtor Aliança, aqui eu vivo melhor. Grupo GT Exclusive, toda a linha Setai com obras aceleradas. Sua transformação de vida está aqui, pois na FK é para realizar. 98677-2008. Sábado, 27 de agosto, começa agora mais um Tambaú Imóveis e Negócios. Locações de imóveis inovadores no mercado imobiliário. É esse o tema desta manhã. Muito importante para você que é investidor, locador, locatário e para a sociedade brasileira. Eu recebo aqui, ao vivo, os advogados especialistas no direito imobiliário, a doutora Iane Andrade e o doutor Daniel Braga. Também a gente está apresentando os lançamentos e novidades das principais construtoras imobiliárias da nossa Paraíba. Tudo isso no giro de ofertas para você realizar o sonho da casa própria com segurança jurídica. E no Momento Imobiliário, claro, o presidente do Cofesse, João Teodoro, fala hoje em moedas virtuais. A moda que pegou na cadeia produtiva da construção civil e também no mercado imobiliário. Não pode perder essa dica, hein? Tambaú Imóveis e Negócios, jornalismo original que traz informações ao telespectador, começa agora. Alugar um imóvel parece ser algo fácil, né? Mas evitar problemas, proprietários e futuros inquilinos devem tomar alguns cuidados, como prazos e cláusulas contratuais. Acompanhe a matéria. Igor Gabriel decidiu sair do interior de Pernambuco e morar em João Pessoa quando foi aprovado na universidade. Há 6 anos, ele mora de aluguel e sempre dividiu apartamento. A opção foi a mais viável financeiramente. Foi a forma que a gente encontrou de se manter aqui com bolsas da universidade, que a gente estudou na Universidade Federal aqui da Paraíba, e foi a forma que a gente encontrou de gastar menos aqui em João Pessoa. Questão de divisão de moradia, como aluguel, de apartamento, questão da divisão das contas. Isso que ajudou a gente a se manter aqui por 6 anos. Após decidir optar pela locação, é importante ter cautela antes de assinar o contrato, seja o proprietário ou o inquilino. O locador, que é o proprietário do imóvel, os cuidados que ele deve ter, o primeiro é fazer uma boa análise do locatário, saber a quem ele está cedendo o imóvel dele para a locação. Então, não limitar-se apenas à análise do score, que é o que a grande maioria faz, mas saber se aquela pessoa responde a algum tipo de processo judicial. O segundo ponto é fazer o contrato dentro e rezado pela lei do inquilinato, com as orientações que a lei nos dá. Então, se for um contrato de natureza residencial, a gente fazer pelo prazo de 30 meses. Fazer um laudo de vistoria bem cauteloso, porque isso vai te beneficiar tanto no início da locação quanto no final da locação. E para o locatário, o que a gente orienta é que ele saiba de quem que ele está alugando esse imóvel. Se realmente aquela pessoa a qual ele está se comunicando, ele está trocando mensagens, aquele corretor, ele é representante do proprietário, ou até aquela pessoa que se apresenta como proprietário, ela de fato é o proprietário, Porque aí nós temos um contrato que poderá ser nulo de pleno direito se for celebrado por pessoas que não sejam realmente proprietárias daquela relação. Os tipos de aluguel são variados. Com isso, os prazos podem ser por temporada ou de contratos mais longos. Até 90 dias, se o prazo que ele venha ficar naquela cidade, for ficar naquela cidade, seja por um prazo inferior a 90 dias, a quase 3 meses, a gente recomenda que ele faça um contrato de temporada.
Se ele for ficar na cidade por mais de 6 meses, 1 ano, o que a gente orienta? Que você faça um contrato residencial, que é um contrato de 30 meses, e coloque uma cláusula de liberação de multa após esse período aí que ele venha ficar. Então, digamos que ele fique 1 ano ou 1 ano e meio na cidade. Então, após 18 meses, o locatário fique isento do pagamento da multa rescisória, né? Para que ele possa encerrar essa locação sem nenhum tipo de percalço. No caso de Igor, ele preferiu o contrato mais longo e ainda precisa da ajuda familiar para se manter. Meu pai ainda me ajuda aqui e como a bolsa da pós-graduação não é um dinheiro muito grande, eu uso para outros fins, compras pessoais, diversão, compra de livros que eu gosto muito de ler e livros da minha área. Então, para mim ainda o aluguel é a opção mais viável para continuar aqui. E apesar de pagar aluguel há tanto tempo, o sonho do imóvel próprio ainda segue vivo. O sonho de comprar um imóvel existe, eu acho que desde quando eu me entendo por gente. A questão é que, no momento, como eu estou estudando ainda, fazendo uma pós-graduação, eu não tenho condição financeiramente falando de comprar meu próprio apartamento. O assunto do nosso programa deste sábado é locação de imóveis inovadores no mercado imobiliário. E quem vai debater aqui comigo todos os detalhes sobre esse tema ao vivo é quem? São os advogados especialistas no direito imobiliário, doutora Iana Andrade e também doutor Daniel Braga. Bom dia, doutora Iana. Bom dia, doutor Daniel. Um prazer. Completando aqui no dia 27 de agosto, os corretores de imóveis, 60 anos de regulamentação da profissão, uma profissão maravilhosa, onde os corretores, pessoas físicas, pessoas jurídicas estão ligadíssimos aqui, além de 223 municípios da Paraíba e o Brasil inteiro, até gente de fora assistindo no portal t5.com.br. Esse tema teve o que falar, doutora Iana, dentre todos os temas que eu já pautei, porque as inovações, todo mundo querendo saber o que foi e jogando aqui para a gente fazer essa pauta. A grande pergunta que não quer calar, a gente, em março de 2020, veio a pandemia, arrefeceu, mas teve muitas coisas que aconteceram nas cadeias produtivas de todo o negócio, algumas com menos impactos, mas o mercado imobiliário e a construção civil não ficou diferente. A pergunta que a maioria dos telespectadores e internautas passaram para a gente é: a pandemia da Covid-19 alterou as legislações que tratam as locações urbanas no Brasil? Bom dia e muito obrigado pela sua presença. Bom dia, Rômulo. Bom dia a todos que nos estão assistindo. Primeiro, eu quero agradecer o convite e aproveitar aqui a oportunidade para parabenizar todos os corretores de imóveis pelo seu dia, que é hoje, né? Então, indo para o questionamento sobre as inovações legislativas das locações na pandemia, na realidade, a gente não houve uma alteração da lei do inquilinato. A lei que a gente segue, ela não foi alterada. Contudo, existiram outras legislações que foram criadas para regular o período da pandemia. Então, são leis específicas que vão ter vigência para aquele período. E a que eu cito com maior importância é a que tratou dos despejos. A Lei 14.216 de 2021, salvo engano, ela foi chamada de Lei do Despejo porque foi aquela que proibiu desocupação dos imóveis, seja imóveis residenciais ou imóveis comerciais. Os comerciais também foram atingidos por essa lei. Então, a principal alteração que houve nessa lei foi o impedimento não só dos despejos, que são originários da lei de locação, como também desocupação de imóveis de qualquer outra natureza por ações possessórias ou outras modalidades de ação. Mas tratando especificamente do despejo, que é o que a gente está falando aqui dentro das locações, essas ações de despejo, não é que as ações de despejo não estão sendo possíveis de ajuizar. Às vezes nos chega gente no escritório perguntando: a gente não pode ajuizar um despejo? Não é essa a realidade. O que está vedado é a liminar no despejo. Entra-se com ação de despejo por falta de pagamento ou outra razão, mas a concessão de uma liminar nesta ação de despejo, ela está suspensa. Agora, inicialmente era até o dia 31 de dezembro de 2021, agora houve uma prorrogação e o STF agora prorrogou novamente para 31 de outubro de 2022. Então, ainda estamos na vigência dessa lei.
Mas aí é qualquer contrato, a grande questão é essa. Chega muita gente também questionando, agora eu não posso mais despejar e vão ficar usando meu imóvel sem motivo? Não, claro que existe, a legislação não ia ser arbitrária. Existem requisitos que o locatário tem que cumprir para se valer dessa benesse de não ser despejado liminarmente. E os dois principais que eu vou citar aqui são, primeiro, ele tem que comprovar, o locatário, para usufruir desse benefício de não ser despejado liminarmente, ele tem que comprovar que teve sua alteração financeira prejudicada por algum efeito do Covid, ou o seu comércio sofreu alteração, ou o seu salário foi reduzido, ou foi demitido. Então, ele tem que comprovar essa alteração da situação econômica e financeira, primeiro. Segundo, o valor do aluguel. A legislação define um limite para o valor do aluguel, que é de apenas R$ 600 para alocação residencial e R$ 1.200 para alocação comercial. Então, se estiver fora desse patamar, ele não vai sentir o benefício do impedimento da liminar de despejo. Nos demais casos, que não obedecerem esses requisitos, a liminar de despejo é possível. Se não estava, apesar da pandemia, apesar das grandes dificuldades que o povo brasileiro e no mundo vem sofrendo ainda até hoje, os reflexos ainda continuam, mas também era legislar contra as pessoas de bem, né? Isso, não é verdade? Isso. Por exemplo, um servidor público ele não sofreu alteração nenhuma, não é verdade? Então, um servidor público ele não vai ter como justificar um não despejo. Entendi. Né? Então, realmente a lei criou esses requisitos para impedir que sejam usados de forma dissociada do motivo da legislação, que foi proteger as pessoas que realmente estão sofridas em razão da pandemia. E não aparece aqueles que se acham mais sabidos que os outros, né? Sempre aparece, né? Sempre aparece. É verdade, doutora. Pegando esse contexto, doutor Daniel, uma pergunta que não quer calar, como estão sendo feitos os reajustes dos aluguéis neste período de pandemia da Covid-19? Bom dia e muito obrigado pela sua presença. Bom dia, Rômulo, meu amigo. Mais uma vez uma honra estar aqui novamente no seu programa, Tambaú Imóveis e Negócios. Ladeado da minha grande amiga também, Iana Andrade, que eu respeito demais, uma colega advogada com grande conhecimento e experiência. E eu gostaria nesse dia aqui, Rômulo, de parabenizar também os corretores de imóveis, a quem eu tenho grande admiração pela profissão que exige muita dedicação, muito conhecimento, muita transparência, muita boa fé e, sobretudo, vontade de fazer acontecer os negócios. Então, eu tenho grandes amigos corretores, gostaria de parabenizá-los, bem como todos os seus ouvintes também, tá? Seus que acompanham aqui o seu programa. Então, em relação à pergunta, Rômulo, eu gostaria de dizer o seguinte: sobre os índices de reajuste dos aluguéis, nós tivemos um problema durante a pandemia, que foi a oscilação econômica que esse país todo viveu, né? Nós tivemos um cenário econômico de muita instabilidade e durante o primeiro ano da pandemia nós tivemos um aumento estratosférico, nunca antes visto, do principal índice de correção das locações, que é o IGPM, o Índice Geral de Preços e Mercados da FGV. Então, esse índice ele teve uma disparada muito grande, fez com que muitas pessoas que estavam sem renda não tivessem a condição de alcançar os valores da locação, sobretudo com esses reajustes. E o judiciário foi muito desafiado nessa época, nós também como juristas, né, Iana, não me deixe mentir, nós fomos desafiados a dar algumas soluções e começaram a aparecer as primeiras decisões judiciais com concessões de liminar alterando o índice de correção do contrato de IGPM, que estava crescendo demais por conta da oscilação econômica, para IPCA. Isso começou a acontecer. Enquanto um estava dando uma faixa de 20%, 30%, o outro estava dando bem menos. Então, o judiciário entendeu num primeiro momento que isso refletia a realidade econômica, hábil a corrigir monetariamente aquele índice, aquele contrato, tá? No entanto, hoje, esse entendimento não está mais acontecendo. Nós não temos mais isso porque o judiciário hoje amadureceu e em 2022 ele entende que tem que ser observado o índice que está previsto no contrato. E nós tivemos também uma mudança que foi um novo índice de contrato, né, Iana, também, que foi desenvolvido para que ele pudesse não sofrer oscilações de outros setores da economia, para não dar essas disparadas nas locações como aconteceu. Nós tivemos pessoas prejudicadas nas locações residenciais e muitas empresas nas comerciais. Então, por conta dessa correção,
dessa oscilação. Hoje o IVA tem sido muito utilizado para evitar realmente essa distorção, tá? Até porque, doutor Daniel, aí a gente tem que aconselhar quem nos assiste, que é uma grande audiência, a gente prefere dizer a vocês que estão nos assistindo, um bom inquilino que conserva o imóvel, que paga em dia, muitas vezes também o valor de mercado, se ele desocupar, você não vai, aplicando o reajuste, você não vai pegar muitas vezes o valor daquele imóvel, é procurar um bom corretor, uma boa imobiliária que faça esse diagnóstico e manter o bom relacionamento, porque a gente não está ainda numa fase muito propícia, porque essa pandemia ainda continua, mesmo arrefecida, mas a gente sabe que a economia ainda vai passar por alguns atropelos. A gente tem esse ano as nossas eleições, que estamos em plena vigência dela, depois vem Copa do Mundo, aí acaba o ano, né? Então a gente tem que ter precaução, os donos de imóveis têm que assistir esse programa na íntegra para sair daqui sabendo todas as dicas. Muito obrigado, doutor Daniel. Doutora Iana, muitas pessoas têm muita dúvida sobre a questão do aluguel residencial e o aluguel não residencial. O que é um aluguel não residencial para quem está aqui nos assistindo? Interessante, mas bem simples. O residencial, lógico que é onde se reside, é um imóvel com finalidade de habitação. O não residencial é o comercial. E nesse comercial a gente abarca escritórios, salas em shopping centers, lojas em shopping centers, galpão, indústria. Então, o comercial ele é bem amplo, chamado não residencial ou comercial. Ele atinge tudo que não for, é por exclusão, tudo que não for residencial vai para o não residencial ou comercial. E são contratos que tem que ter bem clara a destinação do imóvel, não é verdade? Sim, o importante também é entender que o residencial e o comercial ele tem características diferentes. E no contrato, colocar essas características, porque nem sempre o que vai funcionar para o não residencial ou comercial vai funcionar para o comercial. Perfeito. Então é importante se ater na hora de elaborar o contrato, para realmente proteger o locador e o locatário nessa relação. E depois de não dizer que queria uma coisa, no contrato está outra. Exatamente. Doutor Daniel, é o seguinte, o contrato de locação comercial, como a doutora Iana já passou aí a sua definição, ele pode ser celebrado por prazo determinado ou por prazo indeterminado, ou um ou outro. O que é que o senhor tem a dizer ao nosso telespectador? Rômulo, o contrato pode ser celebrado por qualquer prazo. No entanto, fixado um prazo determinado, não pode o locador reaver o imóvel antes do término desse prazo, tá? Certo. Então, se o contrato ficou fixado um prazo, por exemplo, aqui de 12 meses, tá? Não pode o locador pedir o imóvel de volta dentro desse prazo. Mas se ele passa o 12º mês e o primeiro dia após esse prazo, ou o contrato ele é celebrado por escrito, ajustando um novo prazo, ou ele fica prorrogado por prazo indeterminado. E ele estando prorrogado por prazo indeterminado, existe aí uma peculiaridade que é importante deixar o pessoal antenado, que é o seguinte: estando por prazo indeterminado, basta uma simples notificação do locador para que a locação esteja rescindida. Então, para evitar esse tipo de surpresa que pode acontecer, não raras vezes acontece, é importante que se tenha realmente um cuidado a respeito de quando é ultrapassado o prazo de vigência original do contrato. Entendi. Perfeito. É aquela velha história, você tem que ter orientações, seja do corretor, seja jurídico, para não se perder, não é verdade? É verdade, Rômulo. E às vezes acontece muito problema com esse tipo de situação, porque às vezes a locação passa muito tempo e depois você é surpreendido e a lei diz o seguinte, que uma vez recebida a notificação, você tem 30 dias para desocupar. E eu não acredito que 30 dias seja um prazo suficiente para você tentar arrumar outro local, né, Iana? Realmente é um prazo curto, então para evitar surpresa é importante se precaver. Pois é. Doutora Iana, a locação comercial, caso o locador não queira renovar, isso foi um telespectador que está passando por isso. Ele diz o seguinte: na locação comercial, caso o locador não queira renovar o contrato, o locatário poderá entrar com uma ação renovatória. Explica ele aí se é administrativa, judicial, ou qual é a outra solução que o telespectador pode se recorrer.
num contrato comercial. Isso. Pronto, era o que eu ia frisar. Isso é uma locação comercial. Então, essa regra é aplicada para as locações comerciais. Como eu frisei na resposta anterior, a gente tem que ver que o residencial e o comercial ele vai ter características diferentes. Isso. Então, realmente, se tratando de locação comercial, existe a possibilidade de ação renovatória. A ação renovatória é para prever essa situação aí da dúvida do telespectador que questionou se o meu locador não quer prorrogar o meu contrato, eu posso forçá-lo, não é isso? Eu posso forçá-lo a prorrogar o contrato? E a resposta é sim. Há possibilidade legal, sim, de prorrogar esse contrato. Mas o locatário tem que atender a alguns requisitos. Então, tem que ficar atento a isso desde o início da relação, desde a elaboração do contrato. Por quê? Porque a lei exige alguns requisitos para que o locatário, querendo, possa se valer dessa ação renovatória, que será judicial. Já lembrando que será judicial. Quais são esses requisitos? O contrato precisa ser escrito. Então, se fez um contrato verbal, já não vai ter direito à ação renovatória. O contrato precisa ser por prazo determinado, pegando o gancho que o doutor Daniel estava falando, da importância do contrato por prazo determinado. O que mais? O locatário ele precisa estar nesse imóvel já mediante prazos de contratos determinados, ou um ou vários, mas ele precisa ter cumprido um tempo já de 5 anos nesse imóvel. No mínimo? No mínimo 5 anos. Certo. E exercer a mesma atividade por no mínimo 3 anos. Entendi. Então, cumpridos esses requisitos, o locatário pode sim se valer da ação renovatória, forçando o locador a renovar esse contrato. Entendi. Mas fora do atendimento dos requisitos, não há possibilidade. E existe um prazo ainda para o ajuizamento dessa ação. Ele tem que ajuizar essa ação de 1 ano a 6 meses antes do vencimento do contrato. Entendi. Então, se chega no final, faltando 1 mês para acabar o contrato, ele quer ajuizar a ação, não pode mais. Entendi. 6 meses a 1 ano antes. Então, você que está nos assistindo, se cuide para que você possa, sim, atender esses requisitos e procurar um profissional, corretor de imóveis e um advogado que possa assessorar você, principalmente que o comércio não se brinca. É sua atividade econômica que está em jogo. Ô Daniel, a gente vai para o intervalo comercial, mas já queria deixar um desafio aqui de um assunto muito questionado durante a semana, o que é a cobrança de luvas no contrato comercial. Muita gente tem dúvida, não sabe nem o que é, pensa que é luva de boxe, mas vamos tirar essa dúvida agora, né, doutor Iane? No próximo bloco a gente responde. Me siga no Instagram, @Rômulo Soares Lima. Você me segue lá, eu lhe sigo de volta e lá durante toda a semana a gente vai interagindo. Vamos para um rápido intervalo comercial. Fica aí com a gente porque voltamos já já. Reserve Gard Residência, o metro quadrado mais desejado aqui do bairro dos Bancários. Apartamentos de 2 e 3 quartos, sendo um suíte, varanda, sala ampla e todo um porcelanato. Além disso, temos apartamentos térreo com área privativa, um verdadeiro sonho. Se você sempre sonhou em sair do aluguel com qualidade de vida, conforto, lazer e muita segurança, o Reserve Gard é um empreendimento feito para você. Este é o Espaço Gourmet. Já dá para você imaginar um churrasco aqui com sua família, né? Salão de festas para suas comemorações. Pista de coupe para você fazer aquela caminhada com muita segurança e outros itens de lazer. É ou não é um empreendimento sinônimo de qualidade de vida? Clique no link e saiba mais. Agende sua visita e surpreenda-se. Realize excelentes negócios imobiliários no portal Cresce Brasil, corretor de imóveis. Cadastre-se no criar.cresce.org.br e negocie imóveis em todo o território nacional. Inscreva quantos anúncios quiser gratuitamente. Cliente ou investidor de imóveis, aproveite as vantagens de negociar somente com corretores de imóveis credenciados. Venha para o portal Cresce Brasil. Só falta você. portalcresce.org.br
A Donos do Amanhã é uma associação sem fins lucrativos que ajuda no bem-estar de crianças e adolescentes carentes em tratamento contra o câncer. Nós atendemos as crianças e adolescentes carentes que fazem tratamento no hospital de referência aqui de João Pessoa e elas são enviadas para a nossa associação, para nossos projetos assistenciais. Somos uma instituição de assistência social e que temos projetos voltados para esse público. E o valor arrecadado na campanha deste ano será destinado à compra de suplemento alimentar para cerca de 200 crianças e adolescentes que são atendidas pela Associação Donos do Amanhã. Fica aqui o convite a todos vocês para nos conhecer, para estarmos juntos no dia 27 e durante todo o ano que estamos aqui em Portas Abertas. Mac Dia Feliz 2022. Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você. Esse é o plano. Casa Tudo. A loja que vende mais barato o ano todo. Centro de Tratamento da Visão. Seus olhos. Nossa especialidade. Hoje, 27 de agosto, completamos 60 anos de regulamentação da profissão de corretor de imóveis. E o presidente do CRES Paraíba, Ibirajara Marques, mandou uma mensagem parabenizando a categoria. Veja. Hoje, 27 de agosto, um dia feliz, um dia maravilhoso, um dia da regulamentação, 60 anos da nossa regulamentação. Eu queria parabenizar todos os corretores de imóvel da Paraíba, todas as corretoras de imóvel da Paraíba. Um parabéns muito feliz do CRES-PB, onde a gente está tentando, dentro desses 60 anos, tentar que a gente construa mais, estarmos mais juntos para que o CRES-PB ele se torne uma autarquia mais forte e mais poderosa. E o CRES deseja a todos vocês um futuro brilhante, um futuro onde a gente pode crescermos juntos e fortalecer mais e mais a nossa categoria. Muito obrigado. E agora vamos para que você realize o sonho da casa própria. Então, o melhor do que sonhar, com certeza, é realizar, não tenha dúvida. Aqui a gente te ajuda, pode ter certeza disso. Então, assista agora às oportunidades que a Jampa Imobiliária traz para você. Veja. E hoje a Jampa Imobiliária começa o giro de ofertas, trazendo uma grande oportunidade para você que deseja realizar o sonho da casa própria. Éder, conta mais pra gente. Você que está ligadinho aí no Tambal Imóveis, olha aqui, Éder da Jampa, trazendo para você a grande oportunidade de morar numa belíssima casa solta, em terreno 10x20, em Tibiri, Santa Rita, no loteamento Plano de Vida. Entrada zero, documentação inclusa, parcelas em média de R$ 550, a grande oportunidade de sair do Vez Aluguel e realizar o sonho da casa própria com a imobiliária que mais ajuda as pessoas nessa conquista tão importante. Sua carta de crédito é feita na hora, não perde tempo, de domingo a domingo, porque com sonhos não se brinca. Vem pra Jampa! E aí, o que está faltando para você realizar esse sonho? Então, entre em contato agora, porque todos os corretores de imóveis da Jampa Imobiliária, nesse 27 de agosto, 60 anos da profissão, está de portas abertas e com muitas novidades. Liga, diz que viu aqui agora no Tambaú Imóveis e Negócios. Locação de imóveis inovadores no mercado imobiliário. É esse o tema de hoje que estamos debatendo com os dois advogados especialistas no direito imobiliário. Então, Daniel, eu deixei aqui um desafio no bloco passado, muita gente com dúvida, o que é a cobrança de luvas no contrato de locação comercial. Existe isso, não existe, é regulado? Explica direitinho essa situação aí. Vamos lá, Romulo. As luvas, elas existem, elas são possíveis de serem cobradas e significa o quê? Aquele valor que, via de regra, é negociado com o locador para ser pago pelo locatário do início da locação, tá? Por quê? Porque muitas vezes você loca um imóvel, esse imóvel já tem computador, já tem impressora, já tem uma reforma recentemente feita, já tem benfeitorias que tem ali um valor agregado e é permitido sim pelo judiciário fazer a cobrança de um valor de entrada que é comumente chamado de luvas, tá? As luvas podem ser pagas de uma vez, podem ser negociadas para ser pagas de forma parcelada,
Mas o que nós temos que chamar a atenção aqui, Romulo, é importante advertir que as luvas só podem ser cobradas no início do contrato de locação. Se lá na frente acontece uma renovação desse contrato, não pode cobrar novamente as luvas. Então, se por exemplo, você na locação comercial de uma loja de médio porte, você acerta umas luvas de R$100 mil, por tudo que tem lá envolvido, além do valor da locação. Quando você for renovar essa locação daqui a 2 anos, 3 ou 5 que seja, não é lícito exigir novamente o pagamento dessas luvas. E isso, além de não ser legal, representa um crime previsto na lei do inquilinato. É uma contravenção prevista na lei e que pode aí trazer um problema para você no âmbito civil e no âmbito também criminal, inclusive. No âmbito civil, se houver essa cobrança dessas luvas, é possível o ajuizamento de uma ação reparatória de luvas para o ressarcimento daquilo que foi cobrado em excesso. Mas no âmbito criminal, realmente, por esse motivo, nós não orientamos que ela seja cobrada na renovação, como já dito. Perfeito. Doriana, o que é a locação por encomenda chamada Build to Suit? Bem interessante e peculiar esse formato de locação, né? A locação chamada Build to Suit, que é construir para usar, ou por encomenda, como você mencionou, mas é uma locação que ela é feita quando o locatário loca um espaço, mas encomenda ao proprietário daquele espaço, o locador, a construção de uma estrutura ali para ser usada pelo locatário. Essa estrutura é construída de acordo com o desejo do locatário, que é quem vai usar. É ele quem vai passar as especificidades todas da construção, e plantas, o que é que precisa para o funcionamento do negócio. É geralmente, claro, aplicado em contrato comercial. Entendi. E em razão disso, de todo o investimento feito, o locador arca com todo o locador arca com todo o investimento na construção desse empreendimento para posteriormente locá-lo ao locatário e feito especificamente para o locatário. Diante de todo esse investimento, fica um contrato atípico, por quê? Porque ele vai ter prazos bem maiores do que o comum. São prazos que chegam a 20 anos, 30 anos. E podem ser rompidos esses prazos? Os contratos, eles têm que ser muito bem redigidos, porque a priori todo contrato pode ser rompido, só que ele vai gerar algumas obrigações, cláusulas penais. Exato. Então, por que eu digo isso? Porque a pessoa, às vezes, eu vejo um modelo de banco. A pessoa tem um terreno e diz assim, olha, eu quero fazer Build to Suit, encomendar a minha agência. Aí o cara investe, faz do formato da agência daquele banco X. Aí 30 anos, aí de um ano depois dá para resolve que não quer. Aí todo aquele investimento, Então, de regra, o investimento deve ser restituído. Porque o objetivo central não é a locação, é uma modalidade de locação, mas ela tem peculiaridades, como eu falei no início. Entendi. E essas peculiaridades que existem, que é não só a construção de empreendimento, mas sim de um empreendimento específico para o locatário, esses requisitos, essas peculiaridades permitem que seja também fixado o valor de alta indenização por todo o investimento feito. Pois é, porque senão quer contribuir, doutor Daniel? Sim, sobre esse tema, Romulo, complementando o que a Ana muito bem tratou aqui, por coincidência, estava ontem conversando com um amigo meu que já foi entrevistado, o seu Gabriel Ferraz. Sim. E Gabriel mencionava, conversando sobre BTS, que é esse tipo de locação. Ele disse, Daniel, já foi feita, o cara tinha um terreno e tinha um dinheiro. Então ele fez uma locação BTS, construiu especificamente para que a empresa que ia alugar queria, e depois ele fez uma operação de securitização dos recebíveis, antecipando uma boa parte do prazo que ele tinha dos recebíveis oriundos da alocação. Então, para ele valeu a pena a conta daquilo que ele chegou a investir, porque ele chegou a antecipar. Então, é um modelo também interessante, porque o direito imobiliário está sempre se inovando, né? Sempre se inovando e sempre linkado a operações financeiras, né? Muito inevitavelmente. Perfeito. Agora, pegando essa deixa que você falou, muita gente, né, durante a semana, questionando as locações de espaços, as lojas, né, os espaços em shopping center. O que fazer? Porque às vezes há uma gritaria aí de alguns shopping centers que exploram um, exploram no outro. E o que é que você diz a quem está nos assistindo que quer botar sua lojinha, seu espaço em um shopping center de grande porte, mas
O que é que ele tem que ter precaução? Quais são os direitos do dono do shopping? Quais são os direitos do inquilino? Muitas vezes, realmente, as locações shopping center têm muitas controvérsias, né, Ana? Então, a respeito de algumas, Romulo, me permita, pois não. Nós dizemos o seguinte, que nas locações de shopping center tem que vigorar, inicialmente, o princípio do pacta sunt servanda. O que fica fixado entre as partes é o que tem que valer. Tá? Traduzindo do romano é isso aí. Então, vale o que ficar definido entre as partes no contrato. Então, dentro desse contexto, na locação de shopping center, às vezes são permitidas algumas coisas que, de forma convencional, nas outras locações não são tão permitidas assim. Exemplo disso é a possibilidade do locador cobrar um 13º aluguel, tá? Em caso um aluguel a mais do que o valor do aluguel dentro dos 12 meses. Por quê? Porque o shopping ele tem alguns meses de movimento a maior. Então, essa cláusula do 13º aluguel já é totalmente permitida pelo judiciário. Existe também a cláusula do 14º mês de aluguel também, porque entende-se que não só o final do ano, no meio do ano, ali dependendo de alguma época, também se tem também uma intensa movimentação dentro do shopping. Das férias. Então tem muita cobrança meio do 14º aluguel que também é permitido. Outra cobrança também que é permitida é um percentual em cima do faturamento da empresa que está ali se instalando. Então isso também é permitido e por esse motivo o proprietário do shopping center tem acesso ao faturamento da empresa justamente para aplicar aquele percentual em cima daquela base de cálculo que é justamente o que foi faturado pela empresa, tá? E tem algumas contribuições, por exemplo, de marketing, né? As lojas precisam, nos períodos festivos, Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia das Crianças, Natal, etc., fazerem propaganda do shopping. Então, parece que também é permitido ou não essa cobrança de rateamento do marketing. É o famoso fundo de promoção. O fundo de promoção, ele também é uma das cláusulas que são permitidas, possíveis. Isso gera uma taxa para que seja destinada a isso aí que você falou, Romulo. Essa intensificação do marketing em alguns períodos aí escalonados para que justamente tragam mais clientes para o shopping, para todo o shopping, todo o sistema e que todo mundo seja beneficiado também com essa movimentação a mais. Perfeito. Tem que ter cuidado, né? Quem está nos assistindo, se informar, ver quais são as regras daquele shopping, pegar a minuta do contrato, levar para um advogado para ver se é realmente aquilo, como você disse, pactuou, então agora não pode mais fugir, né? Me permita também uma complementação, Romulo, que também em shopping center é possível fixar a cláusula de raio. Sim. Determinando-se que num raio de X metros, X quilômetros, não pode ter uma outra loja do mesmo ramo, da mesma marca ou uma outra franquia, tá? Então isso também é muito comum ter esse problema. Já teve problema aqui em João Pessoa, contextualizando aqui, de loja que se situou, por exemplo, no Meg Shopping e que ia se instalar no Manaíra, mas não pôde por conta da proteção desse raio que estipulava X quilômetros de distância que deveria haver e que não atendia porque o retorno de Manaíra era muito pequeno. Estava perto dentro de uma loja do shopping do outro. Então, isso é uma questão também que tem que ser analisada previamente. Perfeito. Toriana, muita polêmica nessa pergunta que os telespectadores e internautas passaram para a gente. Como ficou definida as locações de temporada por aplicativo da internet, tipo Airbnb e outros? Porque tem confusão aí que eu estou sabendo, principalmente nos condomínios residenciais, não é isso? Realmente gerou muita confusão e ainda é uma polêmica, né? Utilizar o imóvel residencial até então para fins de locação por aplicativos, a exemplo do Airbnb, que é o famoso e a gente acaba nomeando como ele, mas existem vários outros. Então, a gente recebe perguntas quase que semanalmente sobre essa questão. Posso ou não posso alugar meu imóvel no Airbnb? Às vezes imóvel na praia, imóvel no campo, ou até nossa cidade é uma cidade que está ficando turística, né? É uma cidade de praia, então está crescendo muito a intenção de aluguel nesse formato e estava sendo feito com muita frequência, até que se gerou realmente a confusão entre os locadores de Airbnb e os residentes, porque em um mesmo prédio habitacional havia tanto quem locava por Airbnb como quem residia. Então, em razão disso, a questão foi parar no judiciário. E como é que ficou definido isso? Para o STJ, que analisou essa questão, foi definido que a atividade de Airbnb ela não é uma locação temporária.
porque a nossa lei de locações prevê a modalidade de locação temporária. Isso. Mas o Airbnb e na modalidade similar, né, e os similares todos, eles não são caracterizados como locação por período temporário. Ele é enquadrado como um serviço de hospedagem. Então, por isso, não se submete à lei de locações, e sim ao Código de Defesa do Consumidor. Esse foi o entendimento fixado pelo STJ e é o que está vigorando agora. E qual é a solução para isso? Existe ou ninguém mais vai poder locar? Existe uma solução e está sendo bem tratada, em alguns casos já surtindo efeito, que é a alteração da convenção do condomínio. Sim. Por quê? As convenções do condomínio, de regra, elas vêm com uma destinação do imóvel. Isso. Se você compra um apartamento, a destinação daquele apartamento é residencial. Então, em sendo residencial, não pode ali ser praticada uma atividade de natureza comercial, como a prestação de um serviço de hospedagem, Airbnb e similares. Então, nesse raciocínio de regra, no prédio, que a convenção diga que o imóvel é inteiramente residencial, ele não pode funcionar. Mas pode haver alteração da função do imóvel. Sim. E essa alteração só pode ser feita por meio de assembleia do condomínio. Entendi. Uma legislação recente alterou o que antes era exigido para essa alteração, era exigido quórum unânime, hoje foi reduzido e está sendo exigido o quórum de 2/3. Isso. Então acaba sendo mais possível essa alteração, mais viável. Isso. Essa alteração. É a forma que foi encontrado para poder facilitar a prática do Airbnb e similares desse tipo de imóvel. Perfeito. Sobre essa questão, Romulo, olha, tem um ponto que você falou em controvérsia, eu vou falar de uma controvérsia aqui agora. Perfeito. A controvérsia é, muitas vezes, alcançar o quórum de 2/3. Não é simples. Não. Então, existe a possibilidade... Imagina quando era unânime. Concentrar todo mundo na mesma assembleia, né, Ana? Muito complicado. Mas aí está sendo feito aquela assembleia contínua. Isso, é isso que eu ia falar. A ata aberta. Você pode aprovar na assembleia que aquela deliberação vai ficar aberta por X dias, tá? E que as pessoas podem dar o seu aval, a sua anuência, a sua aquiescência ao que ficou deliberado depois da Assembleia. E aquilo vai ser validado também para o fim do alcance do quórum. Isso é importantíssimo também destacar que é possível. Na íntegra dizendo a participação, não é isso? Isso, exatamente. É feito por meio de aplicativo, cada pessoa vota no seu momento. O próprio judiciário oportuno. tem feito isso em alguns julgamentos, né, parcelados. Tem, né? o julgamento virtual é dessa forma. É dessa forma. Não tem ali o debate, mas fica ali o voto e todo mundo manifesta a sua intenção depois. Perfeito. Doutor Daniel, a gente vai para o intervalo, mas muita gente aqui passando com dúvidas de hotéis residências, apart-hotéis, imóveis equiparados a esse tipo de configuração. O pessoal querendo saber se existe regramento para locação desse tipo de imóvel, mas vamos deixar para o próximo bloco. Já me segue no Instagram? Ainda não? @Romulo Soares Lima. Me segue lá. Eu compartilho meu dia a dia, te deixo atualizado sobre outros assuntos. Agora a gente vai com toda certeza para o intervalo. Continua aí com a gente, porque voltamos daqui a pouco. Bom dia, sol! Bom dia, mar de Cabo Branco! É assim que você vai saudar cada manhã no Jardim dos Corais da MRV. Apartamentos com opções de vista para a orla, área privativa, lazer completo com piscina e muito mais. E tudo com facilidades incríveis para você viver toda essa evolução morando na deslumbrante região dos Bancários e Altiplano. Realize excelentes negócios imobiliários no portal Cresce Brasil, corretor de imóveis. Cadastre-se no criar.cresce.org.br e negocie imóveis em todo o território nacional. Inscreva quantos anúncios quiser gratuitamente. Cliente ou investidor de imóveis, aproveite as vantagens de negociar somente com corretores de imóveis credenciados. Venha para o portal Cresce Brasil. Só falta você. portalcresce.org.br. Chegou o momento de transformar vidas e fazer a diferença. E no Mac Dia Feliz é
muito fácil ser o herói da história. Adquira hoje mesmo o seu ticket por apenas R$18 e ajude crianças e adolescentes da Donos do Amanhã a lutarem pela vida. Não deixe de ajudar. Compre já o seu ticket na Sonho Doce ou na Donos do Amanhã. E não esqueça de trocar o seu ticket pelo Big Mac no dia 27 de agosto. Fazer o bem nunca foi tão fácil. Mac Dia Feliz 2022. Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você. Esse é o plano. Casa Tudo. A loja que vende mais barato o ano todo. Centro de Tratamento da Visão. Seus olhos. Nossa especialidade. Sei que ficaram com saudades, mas foi rapidinho o intervalo, não foi? Então retornamos com o Momento Imobiliário e o presidente do COFES, João Teodoro, fala hoje sobre um tema importantíssimo e que está ganhando muito conceito na cadeia produtiva da construção civil do mercado imobiliário. São as moedas virtuais. Veja. Olá amigos, mais uma vez aqui com vocês e hoje eu quero falar sobre moedas virtuais. Nós temos aí uma tecnologia que é utilizada para processamento dessas moedas virtuais do tipo Bitcoin, mas existem outras também. A Bitcoin é a pioneira, mas existem outras. A tecnologia é quase sempre a mesma, é a tecnologia blockchain. E é uma tecnologia, na verdade, muito segura, mas que é pouco utilizada porque ainda não tem tanta gente assim aplicando em Bitcoin. Mas certamente existem muitas pessoas que já operam nesse mercado e têm em abundância de bitcoins que precisam desovar de alguma forma. E o mercado imobiliário é um caminho para isso. Então nós corretores de imóveis temos que conhecer bem como é que funciona esse tipo de moeda virtual, quem sabe até fazer algum tipo de operação pequena para aprender como funciona, para poder transmitir para os nossos clientes como é que ele pode vender um imóvel e receber em Bitcoin, por exemplo. Qual é o problema que nós enfrentamos hoje? Geralmente o cidadão quer pagar em Bitcoin, mas quem quer vender não quer receber em Bitcoin porque ele desconhece a tecnologia e desconhece como se opera nesse mercado. Então, ou você ensina para o teu cliente vendedor como operar no mercado Bitcoin e o convence de que é um mercado como qualquer outro, ou você convence o teu cliente comprador para que primeiro transforme a sua Bitcoin em moeda vigente no país, em real, por exemplo, né? E aí pague o imóvel com a moeda que nós temos circulante no país. É mais difícil você conseguir isso. Então, a solução é tentar convencer o cliente vendedor a receber em Bitcoin. E se ele não quer operar em Bitcoin, você pode sugerir a ele que, uma vez recebido, ele imediatamente resgate o valor correspondente, que vai ser transformado, obviamente, em moeda circulante, ou seja, em real. Então, nós temos que saber como operar isso. A tecnologia é confiável, desde que você saiba operá-la, né? Minha recomendação é que cada um aplique aí uma pequena quantidade para poder aprender como é que funciona isso e aí poder ter segurança para informar a sua clientela, ok? Grande abraço a todos vocês e até a próxima semana. As melhores ofertas das maiores construtoras imobiliárias da Paraíba, você acompanha todo sábado aqui com a gente, você sabe disso. Então confira as novidades da Enolanda Construtora e também da construtora Guedes Pereira. Veja. E atenção, você corretor e corretora de imóveis, já ouviu falar do Prime View? Ainda não? Então fica tranquilo que o Flávio da Enolanda Construtora tem um recado muito importante para você. Confere aí. Hoje estamos aqui no stand do Prime View Residence, localizado aqui no Holandas Prime, no coração de Tambaú. E meu convite é para você, corretor parceiro, que ainda não conhece o nosso produto ou que já conhece. Nós estamos numa fase de obra onde nossa obra está em ritmo muito acelerado. Temos diversos espaços para apresentar a você e ao seu cliente. Estamos tendo treinamentos todas as semanas no próprio empreendimento. E você que ainda não trouxe seu cliente, que quer o melhor produto de João Pessoa, com a melhor qualidade, tecnologia, segurança,
uma área de lazer incrível, com mais de 4.500 metros quadrados. Não deixe de nos procurar, nós temos uma equipe para te atender aqui no Holandas Prime e também na própria obra, localizada no Miramar, com vistas definitivas e uma área espetacular para o cliente exigente que você está atendendo. O Grupo GP possui a linha Setai que agrada a todos os estilos, isso é fato. E hoje você conhece o Setai Mirage com a Laís Bandeira. O Setai Mirage é um empreendimento do Grupo GP, localizado na melhor área do Bessa, abraçado pelo Parque Paraíba 2 e bem pertinho do mar, trazendo um conceito inovador em arquitetura e um lazer completo. O Setai Mirage é um projeto assinado pelo arquiteto Léo Maia, onde se destaca por proporcionar uma vista incrível para o mar e para toda a cidade. Uma excelente opção de moradia e investimento com apartamentos de 55 a 124 metros, com 2 e 3 suítes. Para saber mais informações, consulte o seu corretor. E aí, curtiu os empreendimentos? Então não perde tempo. Os corretores de imóveis da N Holanda Construtora e também da construtora Guedes Pereira estão te esperando. Damos continuidade aqui ao nosso bate-papo sobre locações de imóveis inovadores no mercado imobiliário. Ô Daniel, o desafio aqui é o seguinte: as pessoas estão querendo saber como são regradas as locações de hotéis, residências, a parte hotéis ou imóveis equiparados a esse tipo de enquadramento. O que é que o senhor diz ao telespectador? Complicado, né? Esses imóveis equiparados, Romulo, são aqueles imóveis com metragem pequena, com apelo de flat, tá? Então, nesse tipo de empreendimento, esses apartes hotéis, eles são residências, tá? Mas ele tem serviços de hotelaria, tá? O que acontece muitas vezes, o problema maior, então são contratos geralmente por temporada, contratos curtos, com prazo de até 90 dias, geralmente é o que se faz. O problema maior, a controvérsia, é que nos flats, nos apartamentos com pouca metragem, principalmente os mais antigos, não tem autorização de convenção para que haja ali uma grande rotatividade de pessoas e fica ali uma tensão entre os proprietários do flat que quer rentabilizar com as locações desses flats e os proprietários que realmente moram ali e que não querem tanta rotatividade nesses prédios, tá? Via de regra, essas locações por curta temporada têm que ser destinadas a um tratamento de saúde ou uma coisa mais turística, né? Uma coisa mais pontuada, mais rápida. Então nós temos aí alguns problemas nessas locações e nessas locações é permitido fazer algumas cláusulas de acompanhamento dos bens que tem dentro do imóvel, ter realmente um controle maior das pessoas que vão ficar lá, com o cadastro de todo mundo que vai estar na posse do imóvel durante a locação nesse curto espaço, como dito. Agora, ela se enquadra também na regra do Airbnb que a doutora Iana falou ou não? Ou é uma modalidade diferente? Ele não é considerado residencial? Não é considerado residencial. Não, né? Doutora Iana, como o proprietário deve proceder nas locações para órgãos públicos? As pessoas estão com muita dúvida porque existe a lei de licitação, existe uma série de burocracias, seja municipal, seja estadual, seja os órgãos federais. Quem está nos assistindo, proprietário, qual é a dica que a senhora dá? Então, quem tem um imóvel e vai locar para o poder público nessa situação, a pessoa privada vai locar, é o locador. Nesse caso, não tem que se atentar à lei de licitações, porque nesse caso, a lei que vai vigiar o contrato é a lei de locações. Nesse caso, o poder público ele vai se submeter à lei de locações, porque ele está alugando um imóvel de um particular. Diferente seria se o poder público estivesse alugando um imóvel de sua propriedade para um particular. Como o imóvel seria um imóvel público, aplicaria a lei de licitações. Mas sendo um imóvel de propriedade do particular, se aplica a lei do inquilinato, a nossa lei usada. Então, em relação... 8.245 de 1991. Essa aí. Então, em relação à aplicação da lei, é a 8.000 que se aplica. Não tem aplicação incidência da legislação de licitações para esse tipo de locação. Entendi. Nós temos que ver, Romulo, nisso aí, uma experiência prática também, Sim. Que ao passo em que você tem uma locação, você loca um imóvel seu para um ente público
você tem uma expectativa de garantia do pagamento dos aluguéis, né? Nós podemos ter, caso ocorra algum problema com o imóvel, um ressarcimento muito mais complicado. Eu tenho um caso, por exemplo, de uma casa que foi alugada para uma delegacia, a casa pegou fogo. E esse ressarcimento ele é mediante uma ação judicial que talvez se transforme em um precatório, que entra dentro de uma fila de pagamento. Então, tem umas peculiaridades aí também que realmente, tem que ao ter passo cuidado, que é uma vantagem de um lado, uma desvantagem de outro, tudo tem que ser sopesado. Nessa linha de raciocínio aí, é bom salientar o quê? A nossa lei, apesar de que aplica a lei de locações, mas a lei de locações traz alguma especificidade para tipos de atividade que vão ser exercidas naquele imóvel. Entendi. Por exemplo, se o poder público aluga um imóvel para funcionar ali, um hospital, uma agência de saúde, uma escola, então, para esse tipo de atividade, existem requisitos para se fazer um despejo, por exemplo. Não segue a mesma regra do normal, do ordinário. Por exemplo, para se despejar um estabelecimento de ensino que esteja funcionando ali no seu imóvel, tem que se respeitar o requisito de qualquer despejo, qualquer desocupação, ela só vai ser possível na época das férias. Então, se você entra com ação de despejo em fevereiro, você vai ter que esperar até as próximas férias para poder haver esse despejo. Tem todas essas peculiaridades. Isso. Né? Além de outros requisitos. Eu estou exemplificando aqui, mas seja para entidades de saúde ou de ensino, vão ter peculiaridades específicas. Então, é bom se atentar para isso também. Eu acho que a primeira pergunta que o telespectador deve fazer, além de tudo, é qual a atividade que vai ser, qual a modalidade que vai ser utilizada, a atividade que vai ser desenvolvida naquele imóvel, né? É. Perfeito. Doutor Daniel, muitas pessoas com essas dúvidas e é uma dúvida meio engraçada, porque muitas vezes a pessoa não quer pegar a assinatura do cônjuge, mas quais os tipos de contratos de locações de imóveis o locador precisa da vênia conjugal? Bom, veja só, quando você está vendendo um imóvel, quando é um contrato de compra e venda, você tem que ter a assinatura do cônjuge, tá, Rômulo? A não ser que seja separação total de bens. É o que a gente chama, um nome estranho, de outorga uxória. Sim. Na locação, a assinatura do cônjuge só é necessária se a locação for por um período superior a 10 anos. Entendi. Então, se for por um período inferior, você não precisa ali fazer aquele aperreio de pegar a assinatura do seu cônjuge. Então, a mulher não pode ficar dizendo, não, você não alugou sem minha assinatura se for antes de 10 anos. Você pode alugar o que você quiser. Porque foi o caso aqui que contou o cidadão que a mulher ficava dizendo, você está alugando os imóveis sem eu saber e tal. Então... A orientação aí é colocar 9 anos, 11 meses e 29 dias. Pois é. Doutora Iana, quais os requisitos legais que o proprietário deve seguir para vender o seu imóvel durante a vigência do contrato? Aí já vem a mudança do paradigma, né, doutor Daniel? Aí já é o caso de um imóvel estar locado e o proprietário quer vender esse imóvel, né? Durante essa vigência do contrato. Durante a vigência do contrato. O que a lei exige, em primeiro lugar, é que seja dado o direito de preferência dessa compra ao locatário. Então, o locador, de primeiro e de imediato, assim que decidir pela venda do imóvel, ele tem que conferir ao locatário o direito de preferência. Pode ser verbal? Não se aconselha. O ideal é que ele faça por escrito uma notificação. Nessa notificação deve conter todos os requisitos para essa compra. Tanto o preço, como condição de pagamento, como prazo. Se aceita financiamento ou não aceita. Exato. Então, não é só você chegar, eu vou vender, quer comprar, não basta isso. Exato. Você tem realmente que notificar, tem que ser de modo formal, tem que oferecer todas as especificidades do negócio, além do valor, todas as especificidades do negócio, para aí sim o locador poder opinar, e ele tem um prazo de 30 dias para poder responder se vai optar pelo direito de preferência ou não. Tá, mas vamos lá. O locador, por algum motivo, esquece de fazer isso e vende o imóvel. Qual é a consequência? Aí a gente tem que ver qual é a situação primeiro do contrato. Tá. Se esse contrato for um contrato por prazo determinado, sim, então ele tem que ser cumprido. Cabe ao locador, ou cabe a quem comprou o imóvel, denunciar esse contrato. Denunciar, a gente chama de, digamos, notificar aquele locador que está lá usando, de que ele comprou aquele imóvel e que ele tem que sair em 90 dias. Então, cabe essa notificação.
Por outra banda, se o locatário promoveu todos os atos para assegurar sua locação, que são fazer um contrato por prazo determinado, registrar esse contrato junto à matrícula do imóvel, incluir uma cláusula de não venda. Então, se o locatário usou de todos esses requisitos e protegeu o seu contrato de locação, ainda que seja vendido o imóvel, o contrato de locação permanece. Entendi. Mas até o assim, final. Até o final. Mas ainda Agora, assim, último caso. Isso geralmente não é usual, né? Não é usual, prática, porque né? porque exige um custo para você averbar esse contrato junto, né? Junto à matrícula do imóvel, exige um custo. No cartório de registro imobiliário. Isso. Então, de praxe não é feito. Perfeito. Doutor Daniel, aqui muita gente que perguntou e a gente pegou essa matéria que realmente foi campeã de tantas perguntas nesse sentido. As pessoas com muitas dúvidas, quais são os tipos de benfeitorias o locatário deve fazer para pedir autorização ao locador. Então, quais são as benfeitorias que o locatário tem que pedir autorização para fazer no imóvel locado ao locador? Ou ele pode fazer qualquer tipo de benfeitoria e o locador não precisa autorizar? Veja bem, Rômulo, nas benfeitorias necessárias ao imóvel para manter as condições de habitabilidade, para você continuar lá, você tem uma infiltração. Você tem que, primeiramente, informar realmente o locador que existe essa infiltração, mas você não é obrigado a esperar dele a solução. Você já pode fazer ali o reparo do serviço. E isso é muito comum nesse período de chuvas, sobretudo que a gente passou agora, né, Romulo? 2 meses atrás estavam com muita intensidade. Então, se a benfeitoria ela é necessária, você não precisa ter autorização. Mas se você quer fazer um upgrade no imóvel que não é seu, se você quer fazer uma reforma, se você quer alterar alguma fachada, alguma coisa da casa ou do apartamento, você tem que ter a anuência expressa. E essa é uma cláusula muito comum nos contratos de locação, tá? É uma cláusula que realmente tem que ter uma presença muito clara para evitar problemas também. Então, se você faz um upgrade, é visto como uma vantagem, mas mesmo assim tem que ter essa anuência. O problema é quando você faz uma reforma que lhe agrada, mas não agrada o dono do imóvel. Então ele vai ter um problema. Será que ele teria uma legitimidade de pedir depois o desfazimento daquilo que foi feito? E se não foi uma coisa tão pequena assim, foi uma coisa relevante, foi uma quebra de uma parede, você tinha 4 quartos, transformou em 3, por exemplo. Então são coisas que realmente de caso a caso a gente tem que avaliar. Tem que mostrar o projeto, o proprietário aprovar e autorizar. Agora, uma pergunta que não quer calar: tem direito à indenização quando entregar o imóvel ou não? Provavelmente sim. Provavelmente sim. Né? Essa benfeitoria pode sim ser indenizada. Nesse ponto é importante ver o contrato. Tem que estar no contrato. Porque muita gente esquece do contrato, faz aquele contrato de modelinho e aí não está tudo previsto. Mas é muito importante observar o que está no contrato, porque às vezes o contrato prevê que não é indenizado. Então, doutora Iana, a gente vai para mais um intervalo, um giro e intervalo, e quando voltar, muita gente aqui questionando assuntos bem complexos, e um deles é as modalidades de garantia. As dúvidas aqui são várias. Daqui a pouco a gente começa a falar sobre essas modalidades. Me siga no Instagram, @Rômulo Soares Lima. Você me segue lá, eu lhe sigo de volta. Indico um filme que eu assisti ou que eu ouvi falar. Indico aí situações que foram julgadas pelo STJ, pelo STF. Eu indico dicas de assuntos interessantes que direto ou indireto afetam a sua vida, e a gente vai interagindo ali. E até no direct você pode sugerir assuntos para o programa, bota foto do que aconteceu nos bastidores e muito mais. Agora a gente vai para um intervalo, não troca de canal, porque voltamos já já. Trust, all I need is trust. Trust is all I need. All I need is trust. Trust is all I need.
Às vezes, tudo que você precisa é confiança. Aliança é sobre isso. É sobre ser alguém que está junto sempre. E depois de 40 torres entregues, é para isso que a gente acorda cedo. Para fazer a maior construtora da Paraíba ficar do tamanho da sua expectativa. Aliança. História de confiança. Agora eu já estou aqui no sofá da casa conversando com a Alessandra, que é a mãe do Alisson. Hoje um rapaz, 12 anos, passando um filme na cabeça dela. E eu te pergunto, você consegue imaginar o que é viver essa luta toda sem a ajuda desse povo aqui? Não. Sinceramente, não vejo como, porque a Donos do Amanhã, ela nos acolheu como uma família, entendeu? Desde o início que a gente entrou aqui na casa, somos bem recebidos, bem assistidos. Sem ter o apoio, né, que eles oferecem pra gente não sabe como ia ser, porque tudo ia ser mais difícil. MEC Dia Feliz 2022. Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você. Esse é o plano. Casa Tudo. A loja que vende mais barato o ano todo. Centro de Tratamento da Visão. Seus olhos. Nossa especialidade. Estamos de volta e agora vamos falar de informação e tecnologia. Você sabia que o Tambaú Imóveis e Negócios está na internet? Ainda não? No portal T5. Além de poder compartilhar o nosso programa ao vivo, como muita gente está agora, temos também o blog T5 Imóveis. Clica aí, Lucas, para demonstrar. Clicou, vai lá, T5 Imóveis, e lá você vê os nossos artigos. Lá eu atualizo com os novos conteúdos todos os dias para que você possa, né, não perder nada do que acontece no mercado imobiliário, na construção civil e no mundo. E muitos outros assuntos de interesse direto e indireto na sua vida. Acesse lá, é a informação na palma da sua mão. Portal T5, a informação no seu tempo. Locações de imóveis, né? E novidades no mercado imobiliário. É o tema que estamos debatendo agora, tá certo? Então eu vou falar com você que vai acontecer o MEC Dia Feliz, né? E com toda certeza o MEC Dia Feliz está chegando e você pode fazer parte dessa história convidando alguns influencers da internet para te contar com mais pouco com patrocínio dessas causas. Veja aí. Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é Danilo Lima. Oi, meu povo, eu sou Priscila Macedo. Oi, gente, Clarinha aqui. Fala, moçada, Daniel Almeida na área. Oi, pessoal. Fala, pessoal, Iago Lima passando aqui. E eu queria lembrar pra vocês que tá chegando o MEC Dia Feliz. Próximo dia 27 na TV Tambaú. Às 13h25 da tarde, do MEC Dia Feliz, que há mais de 30 anos vem beneficiando crianças e adolescentes com câncer por todo o país. Vamos embora ajudar, fazer o bem, pois todo o valor arrecadado será revertido em prol da causa. E nós contamos com a sua ajuda comprando tickets na Sonho Doce ou na Associação Donos do Amanhã. O MEC Dia Feliz 2022. Beijo. A gente espera por vocês. Até lá. Contamos com a sua contribuição. Um cheiro, a gente se vê por lá. Vem você também transformar Big Mac em sorriso. É hoje, já tô com água na boca. Daqui a pouco a gente se encontra lá, tá? Lembrando que todo o valor arrecadado será em prol da Associação Donos do Amanhã, que dá, com toda certeza, eu acompanho isso, suporte a mais de 280 famílias de crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer. Faça a sua parte, participa e seja um herói dessa causa. Transforme o Big Mac em sorriso. Essa já pertinho do almoço, hein? A gente vai se encontrar lá daqui a pouco, vou lhe abraçar, lhe beijar. Daqui a pouco a gente chega lá. Quer a garantia da segurança jurídica de fechar um negócio imobiliário? Isso é muito importante, vocês sabem.
nos nossos parceiros e clientes, a gente confia, pode ter certeza. Veja o que a MRV Engenharia e também a construtora Aliança apresenta nesse momento para vocês. Acompanhe. O metaverso da MRV está fazendo o maior sucesso. E se você deseja conhecer o empreendimento Areia Vermelha, lá também tem o decorado virtual nessa outra realidade. Confira. Pessoal, grande novidade. A MRV traz aqui para João Pessoa seu metaverso. Conheça o nosso decorado virtual aqui do Areia Vermelha, nosso novo lançamento completo. Lazer de clube, segurança, guarita blindada, varanda, vista-mar e muito mais para você. Compareça ao nosso stand e visite nosso metaverso com decorado virtual. Você vai imergir dentro do seu novo apartamento. Vem! Olá, e a Praia Formosa em Cabedelo é um verdadeiro deleite para o Blue Beach, esse Aliança pé na areia completo. Eu sou Camila, da construtora Aliança, e junto ao engenheiro Yuri vou apresentar para vocês o andamento da obra, que está em ritmo acelerado e cada vez mais próximo à conclusão. Verdade, Camila, nós estamos em ritmo acelerado, já demos início aos acabamentos das áreas comuns. Na Torre A estamos executando as churrasqueiras, daremos início ao forro de gesso ainda esta semana. Na Torre B nós já estamos com os apartamentos Garden, as áreas externas finalizadas, estamos executando os passeios. Na Torre C, demos início ao piso para as impermeabilizações e já estamos trabalhando também no salão de festa. Nas torres, nós estamos com a Torre A com as esquadrias metálicas com 90% concluída, na Torre B 50% e na Torre C nós já estamos finalizando as fachadas este mês. Clima de férias, conforto, a qualidade de vida que você sempre sonhou. Esse é o Blue. Para saber mais sobre o Blue ou outros empreendimentos da Aliança, entre em contato conosco ou consulte o seu corretor. Liga que os corretores estão de plantão hoje, dia deles, tá? Toriana, é o seguinte, a gente sabe que na lei de inquilinato está 4 oportunidades de modalidades de garantia locatícia. A pergunta que os telespectadores e os internautas fizeram é se o locador pode exigir do locatário mais de uma das modalidades de garantia locatícia no mesmo contrato. Como é que funciona isso? A lei de locações traz, várias modalidades de locação, ou várias modalidades de garantia, como fiança, caução, seguro-fiança, enfim. Mas o locador, no momento da elaboração do contrato, tem que optar por uma e apenas uma modalidade de garantia. Se fica estabelecido ali que o contrato terá um fiador, ele não pode exigir uma caução também desse contrato. Isso aí feriria a lei de locações e ainda é configurada uma infração penal pela própria lei de locações. Pois é. Doutor Daniel, uma pergunta que muita gente tem dúvidas hoje. A garantia da caução de bens móveis e imóveis deve ser estabelecida com quais critérios no contrato de locação? Porque a caução ela pode ser dada de bens móveis ou bens imóveis. E qual o critério de você conceder, seja de bens móveis ou de bens imóveis, essa caução nesse contrato? O critério, Romulo, é que essa caução não estabeleça o valor suficiente para cobrir 3 meses de aluguel. Tá? Você não pode exigir uma caução na integralidade, uma caução que possa abarcar multas, por exemplo. Não, tem que ter uma delimitação jurídica e financeira para isso aí. E quando é bem imóveis, por exemplo, um carro, como é que a pessoa dá esse carro como garantia? Tem que registrar em algum canto ou só botou aquele carro aí, se ele vender aquele carro? Realmente fica com pouca segurança, mas... Pode haver um registro no cartório de notas para bens móveis. Isso. Mas não tem a garantia dele não desfazer daquele bem. Mas esse registro pode ser levado a efeito junto ao Detran. Sim, entendi. Isso, fica registrado no Detran. Mas como se é de prever, é uma garantia que fica um pouco frágil. Ninguém vai impedir ninguém de fazer nada hoje em dia, tá? Então é uma coisa que realmente não é a garantia ideal, na nossa opinião, no meu sentir. Entendi. Toriana, como funciona o contrato de locação de um imóvel constituído no regime de multipropriedade? A gente queria que a senhora explicasse o que era multipropriedade. Sim. E como é que essa nova modalidade vai se dar uma locação dentro dessa modalidade? É um assunto muito interessante, bem inovador, pouco conhecido ainda,
né? Para quem é do mundo jurídico já está bem familiar com a multipropriedade, mas para a população em geral a multipropriedade é algo desconhecido. Sim. Então, multipropriedade o que é? Como o próprio nome diz, multi vem de muitos, né? Isso acontece quando um único imóvel é de propriedade de várias pessoas. Esse instituto foi criado para quê? Pensando naquele segundo imóvel, o imóvel que a pessoa quer comprar na praia, um imóvel no campo, e voltado para uma classe média que não tem um poder aquisitivo de comprar o seu imóvel sozinho na praia, um imóvel sozinho no campo. E aí se juntam, vamos dizer, como exemplificando, se juntam 6 pessoas para adquirir uma casa na praia. Essas 6 pessoas, cada uma com sua família, claro, adquirem uma casa na praia, um único imóvel, e passam a dividir este imóvel em multipropriedade. Essa multipropriedade ela tem que ter um regulamento. E o que é o regulamento? É uma espécie de convenção do condomínio, como um condomínio de prédio. Na verdade, nessa única casa, ele vai se estabelecer um condomínio. Para fins jurídicos, o que há ali dentro da multipropriedade é um condomínio onde aquelas 6 pessoas vão usar esse único bem. Mas como é esse uso, né? Esse uso não é aleatório. Esse uso é rateado por tempo. É tanto que a multipropriedade também leva o nome de time sharing. Isso. Que é justamente para identificar a característica principal da multipropriedade, que é você é um proprietário por determinado período de tempo. Então, nesse exemplo que eu vinha dando, 6 pessoas adquirem essa mesma casa e aí eles se dividem dentro daquela, nada aleatório, nada verbal. Existe uma convenção regulando esse uso, esse período de uso, e aí eles se dividem de modo que cada uma dessas 6 pessoas passe a usar o imóvel 2 meses por ano. Isso. E aí, durante aqueles 2 meses, o imóvel é de propriedade de Ana. Nos 2 meses seguintes, o imóvel é de propriedade de Daniel. E assim por diante. A característica central é, eu sou proprietária, mas é uma propriedade limitada, porque eu sou proprietária pelo meu tempo. Então você só vai poder locar naquele tempo e tem que a pessoa desocupar porque já entra no tempo do outro, Isso, né? Cada um fica limitado a usar somente no seu tempo. Isso. Os poderes do proprietário de usar e gozar, usar eu vou usar, gozar eu vou alugar. Então, eu vou ter os meus poderes de propriedade, mas eu só usufruo esses poderes de propriedade durante o meu tempo estabelecido. E ainda, eu posso locar? Posso. Mas, como eu expliquei, é um regime de condomínio, esse condomínio tem um administrador, tem um gestor ali para arquitetar tudo isso, porque existe manutenção, existe despesa, então tem que ter algo centralizado para poder gerir tudo isso. Se eu quiser locar no meu período, embora esteja no meu período, eu preciso informar ao administrador essa locação, para que seja gerenciado. Quem é que vai, o que é que vai ser locado? Eu não vou locar para uma festa. Entendi. Então, por isso, o administrador ele vai gerir esses interesses da coletividade. No caso, é uma coletividade menor, no exemplo de 6 pessoas, mas sim, o que há aí de praxe é um condomínio estabelecido para esse único imóvel, que pode também estar dentro de um outro condomínio. Pode ser uma casa dentro de um condomínio. Então, a locação na multipropriedade é possível, sim, respeitado esses requisitos. Locar somente no seu período de propriedade e uma informação prévia ao administrador da multipropriedade. Perfeito. Uma coisa muito importante aqui que passaram para a gente é os proprietários de imóveis são isentos de pagamento sobre ganhos de capital com aluguéis? Não deixa o Leão ouvir essa ideia, viu? Porque ainda como é que não existe. Funciona? Isso. O proprietário tem que sim fazer a declaração dos seus rendimentos. Sim. A Receita Federal ainda não tem nenhuma alteração nesse sentido. O que existe a preço de hoje é um projeto de lei que tem essa intenção de isentar isso aí como forma de estímulo à regularização, tá? A formalização, porque muitas vezes ficou uma coisa ali meio omitida e realmente esse projeto ainda não tem vigência. Então, tem que ser declarado normalmente. Paga imposto de renda. Paga imposto de renda. Pois é. Doriana, a gente vai para mais o último bloco, mas muita gente aqui falando do fiador e a questão do bem de família. É uma situação meio complexa nessas relações. Daqui a pouco a gente vai debater isso. Já me seguiu no Instagram? Não? Então segue lá, @Rômulo Soares Lima.
Você me segue e eu lhe sigo de volta. Agora vamos para mais uma pausa, mas voltamos rapidinho. Continua aí com a gente, porque voltamos já já. A Jampa, a imobiliária que mais ajuda as pessoas a realizar o sonho da casa própria, traz para você apartamentos com entrada zero, documentação inclusa e parcelas em média de R$ 550. Sua carta de crédito é feita na hora. Estamos no Geisel, Valentina, Bancários e agora no coração da cidade. Porque com sonhos não se brinca. Vem pra Jampa! O melhor São João fora de época é em Pedras de Fogo. E você acompanha tudo ao vivo na TV Tambaú, Portal T5 e YouTube da TV Tambaú. Dia 28, após o programa Silvio Santos. Tem muita música com Glício, Tati Guel e Zé Vaqueiro. Rota do Forró. Oferecimento Forró Fogo em Pedras de Fogo. Me chama que eu vou. Estamos de volta e vamos direto ao Minuto T5 com ele, Lucas Santiago. Bom dia, Lucas. Qual é a boa de hoje? Bom dia, Rômulo. Bom dia para todo mundo que está nos assistindo. A gente inicia com uma oportunidade, isso porque o Instituto Federal da Paraíba divulgou o edital do processo seletivo de cursos técnicos integrados e subsequentes para o semestre 2023.1. Ao todo, estão sendo disponibilizadas quase 4.000 vagas. O processo seletivo não terá prova e é gratuito. As oportunidades estão distribuídas nos 21 campi espalhados pelo estado. As inscrições vão ocorrer entre os dias 30 de agosto e 30 de setembro pela internet. Neste processo seletivo, o IFPB oferta vagas para estudantes que estão concluindo o 9º ano, a antiga 8ª série do ensino fundamental, nos cursos integrados, e para aqueles que estão terminando o ensino médio ou já concluíram e querem fazer um curso profissionalizante, a opção são os cursos subsequentes, com duração em média de 2 anos. É aí, Rômulo, educação numa instituição qualificada, oportunidade aí com inscrições a partir da próxima semana. Eu sou oriundo da antiga Escola Técnica Federal da Paraíba, me orgulho, fiz eletrotécnica e me trouxe muitos, vamos dizer assim, muita alegria, muito conteúdo para que eu chegue aonde eu estou hoje. Eu aconselho a você fazer, instituição séria. E eu fui também professor concursado lá na área de Direito e de Administração de Empresa, e é um instituto muito bacana para quem realmente precisa de educação nesse país. Exatamente. Tem mais alguma novidade, Lucas? Sim, exatamente. Eu ia só complementar. Também estudei lá na UFPB, fiz técnica em mecânica. Ninguém diz aí, Romulo, pela cara, mas concluí e também aprova a instituição. E a Rede Tambaú de Comunicação realiza uma nova rodada de entrevistas com os candidatos ao governo da Paraíba. Desta vez, os postulantes ao cargo de chefe do Executivo Estadual serão entrevistados na TV Tambaú. A série de entrevistas começa na próxima segunda-feira, com ordem definida por sorteio. Os candidatos serão entrevistados durante o programa O Povo na TV, a partir das 11h40, com transmissão também pelo Portal T5. Na oportunidade, os políticos que disputam o cargo de governador terão 15 minutos para responder questionamentos e apresentar propostas. As entrevistas serão conduzidas pelo jornalista Daniel Lustosa e antes e depois da entrevista, os telespectadores poderão acompanhar os comentários e análises do jornalista Josival Pereira. Lembrando, Rômulo, que a Rede Tambaú de Comunicação já tinha feito um trabalho como esse na Rádio Jovem Pan João Pessoa e agora traz para a TV no horário ali do meio-dia para os telespectadores acompanhar. Muito importante você ouvir as pessoas, ouvir as propostas e escolher votar. Não anular, não deixar de votar no dia. Faça seu papel, cidadão. Nós estamos num país republicano, onde a democracia ela é constituída pelo seu voto. Lutamos muito para conseguir essa vitória, não é no dia que você vai votar em branco, votar nulo ou deixar de votar. Com toda certeza a TV Tambaú está fazendo
a sua parte. Lucas, muito obrigado, bom final de semana para você e até o próximo sábado. Até o próximo sábado, Romulo. A gente vai continuar aqui nosso programa. O que você procura no imóvel? Conforto, amplitude, localização ou qualidade no acabamento? No nosso giro de ofertas você vai ver que não precisa escolher nem entre uma coisa nem outra. É sim possível ter tudo num preço que cabe dentro do seu bolso. Então, acompanhe agora o lançamento da FK Imóveis. Veja. Pensou em cashback? A gente já sabe que a FK está chegando. Então agora eu deixo você com ela, Pri, que sempre tem oportunidades incríveis para você realizar o seu sonho da casa própria. Com uma área de lazer completa, com piscina, adulto e infantil, espaço gourmet com churrasqueira. E aqui na FK Imóveis tem um diferencial. Sua carta de crédito aprovando o valor total e você comprando o residencial Aquarela com um dos nossos corretores, você ainda vai ter cashback no ato da assinatura do seu contrato. E isso mesmo que você ouviu, o valor de uma parcela. Então tá esperando o quê? Corre e aproveita essa oportunidade. Sua transformação de vida está aqui, pois a FK é para realizar. A gente continua falando sobre locações inovadoras no mercado imobiliário e com toda certeza, doutora Iane, esse assunto é um assunto polêmico. O bem de família do fiador do contrato de locação pode ser penhorado. Veja só, a pessoa ainda vai ser fiadora, vai ser a pessoa que vai fazer um favor e pode ter seu bem, que é o seu bem de família, que a regra em si, o bem de família não pode ser penhorado. Como é que funciona? O fiador, nesse caso, realmente fica bem prejudicado, porque, como você vem dizendo, vai se dispor a fazer um favor a alguém, ainda pode carregar um ônus desse, né? Mas a Lei 8.009, esqueci o ano agora. 90. De 90. Para você ver como ela é antiga, de 90. Ela já dispôs que o fiador em contrato de locação, ele é exceção para a proteção do bem de família. Essa legislação ela foi muito discutida no judiciário. Acreditamos, claro, pelo choque que você teve aí, e muita gente tem. Uma hora o fiador vai ajudar e acaba sofrendo ônus. Mas o que é que acontece? Tanto o STJ como o STF, até de modo recente, decisão desse ano, fixaram temas definindo que o locador pode ter sim, o fiador pode ter sim o seu bem de família atingido por dívidas da locação. Perfeito. Então, realmente, fiador não é algo que a gente indica para ninguém, porque ele pode sim ter o bem de família atingido. Seguindo esse raciocínio, tem uma pergunta aqui muito interessante. Eu estou esperando até essa resposta, que eu acho que o telespectador fez e muita gente que está nos assistindo, que não é pouca gente, vai ficar surpreso com a sua resposta. Existe a isenção do pagamento do IPTU nos imóveis alugados a templos de qualquer culto? É isso mesmo ou estou ouvindo coisa vozes. assim? Vozes. Você não está ouvindo voz não, meu amigo. Rômulo, veja bem. Especificamente, a partir desse ano, saiu uma lei nova, uma emenda constitucional alterando a nossa Constituição Federal e passou a permitir, desde fevereiro desse ano, que haja uma imunidade tributária do pagamento do IPTU, desde que a locação seja destinada a templos religiosos. Então, a gente fala o seguinte, que existe uma diferença técnica aí, é coisa mais jurídica, de imunidade e isenção, que imunidade está prevista na Constituição e isenção por lei. Então, é uma imunidade que permite que não haja incidência do IPTU nesses casos. Então, as igrejas, os templos de qualquer culto, eles não são obrigados ao pagamento do IPTU nesses casos. Então, vamos lá. Quando a pessoa vai locar um imóvel, a obrigação do pagamento perante a prefeitura do IPTU é do dono. Se você bota no contrato de locação, o inquilino é obrigado a pagar, mas se ele não pagar, quem vai ser executado é o dono. Então, nesse caso, como é que funciona? Então, alugou a uma igreja evangélica, um templo evangélico. Aí,
contrato de locação vai para a prefeitura para que naquele ano não seja cobrado do imóvel? É assim que funciona? Ou eu estou já dando a prática aqui para o telespectador. Existia uma grande controvérsia na época da tramitação dessa lei. Eu não sei como ficou exatamente, Ana, mas salvo engano, existe ainda a cobrança e cabe ao locador embutir ela no custo da locação. Eu acredito que não deixou de ser cobrado para o dono do imóvel. Sabe como ficou isso, Ana? Eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza disso. O IPTU, na verdade, é um bem, um tributo do imóvel. Isso. Então, se você loca a um templo, aquele imóvel vai sofrer a imunidade naquele período. Eu entendi assim. Como é algo muito recente, né? Sobre a propriedade de templos, já não era cobrado IPTU, isso é matéria constitucional antiga, todo mundo sabe. Se o imóvel for de propriedade do templo. Aí agora estendeu a locação. Exato, a inovação a locação. Então entende-se que no período do contrato, aquele IPTU daquele imóvel vai ser isentado. Acredito que sim. Essa regulamentação, acredito que deve ser feita por portaria da prefeitura, gerando um procedimento para... Perfeito. Até porque, Romulo, senão o proprietário iria embutir esse custo se ele tivesse que arcar dentro da locação. Aí não teria sentido haver essa emenda constitucional, né? Exato. Mas perfeito. Uma pergunta aqui que não quer calar, muita gente, doutora Iana, tem essa dúvida de questão de taxa ordinária, taxa extraordinária. O que é do inquilino, o que é do proprietário e o que é que bota-se no contrato para quem muita gente tem essas dúvidas? Então, de regra, a gente vai para a regra, porque o contrato pode estar prevendo coisa diversa. Mas, de regra, e a lei do inquilinato prevê que as taxas ordinárias, que são aquelas para as despesas do condomínio, seja água, funcionário, energia, essas despesas ordinárias, elas ficam a cargo do locatário, de quem está locando, porque é quem está usufruindo ali de todos esses serviços. Já as despesas extraordinárias, que são aquelas despesas efetuadas para uma manutenção, lavagem de fachada ou a melhoria, a construção de uma piscina no prédio, se não tiver. Então, essas despesas extraordinárias, elas ficam a cargo do proprietário, o locador do imóvel. Perfeito. Uma das coisas que mais as pessoas estão perguntando de locação, doutor Daniel, é que a gente já falou de IPTU aqui, né? Agora, IPTU, taxa de lixo, seguro contra fogo. Quem é que paga isso? São obrigações que, via de regra, como a Ana destacou, tem que estar previstas no contrato e é possível que essas cobranças sejam imputadas para o locatário, seja um encargo que sejam realmente de sua responsabilidade. A gente a todo momento frisa a importância do contrato, né? Perfeito. Algo que às vezes é bem irrelevante e as pessoas não se preocupam com o contrato, apenas querem entrar no imóvel e se preocupam só em prever ali prazo e valor. Uma hora e meia foi pouco, viu? Muito obrigado, doutora Iana. Por nada. Quero que a senhora fique aí com suas considerações finais. Eu quero agradecer aqui mais uma vez a participação. É sempre uma satisfação estar aqui com o Rômulo. Acho que essa já é a quinta, sexta vez que a gente está aqui, mas é sempre muito diferente. E hoje, na companhia do colega e amigo Daniel, o programa ficou ainda mais alegre. E aí, quero finalizar novamente reiterando os parabéns a todos os corretores e incentivando todos a comparecer ao Mac Dia Feliz, que Rômulo tanto Daqui falou. a pouco a gente vai estar todo mundo lá comendo um Big Mac. Doutor Daniel, muito obrigado pela sua presença. Fica aí suas considerações finais. Compra o Big Mac, mas não coma muito, você tá magro, viu? Mantenha o seu jeito fitness. Corra para academia. Mantenha-se. Pessoal, agradeço, Romulo, demais a você, lembrança do nosso nome, tá? Foi uma honra estar aqui com você, partilhando esses temas tão atuais e relevantes. É importante a gente deixar a sociedade, na medida do possível, mais atualizada possível. E o seu programa é o que mais contribui nessa linha, tá? Não tem outro aqui na Paraíba nessa linha, então a gente agradece a oportunidade de mais uma vez estar aqui. Uma honra grande ao lado da minha querida amiga Iana, que a gente está junto também lá na nossa gloriosa OAB. E aproveitar também, novamente, renovar os parabéns aos corretores de imóveis, os amigos que nós temos e aos profissionais dedicados que fazem com que o Cresce da Paraíba também seja um dos mais organizados do cenário nacional. Isso também graças à sua atuação, que todos nós reconhecemos, tá? Obrigado. Então, conte conosco, estou à disposição. Um abraço a todos, bom final de semana, bom sábado. Obrigado. Me siga, @Rômulo Soares Lima é o meu Instagram. O Tambaú Imóveis e Negócios chegou ao final. Que pena, mas chegou. Mas
Dá para você rever a edição de hoje e as edições anteriores no portal t5.com.br. Você não pode perder também o programa do próximo sábado, porque vamos falar sobre um assunto importantíssimo: investimentos no mercado imobiliário internacional. E reforçando que já mesmo, já estou com água da boca, tem o MEC Dia Feliz, essa grande ação que beneficia crianças e adolescentes com câncer de todo o país. A TV Tambaú faz parte dessa história e, com toda certeza, neste ano traz mais de um programa especial. Fique ligadinho aí na tela. Grato pela sua audiência, um ótimo final de semana e sempre digo que juntos somos muito mais fortes. Até o próximo sábado. Tambaú Imóveis e Negócios. Oferecimento: Conselho Federal dos Corretores de Imóveis. Cofesse. MRV. Mais de 3.000 cópias entregues na Paraíba. Jampa Imobiliária. Com sonhos não se brinca. Construtora Aliança. Aqui eu vivo melhor. Grupo GP Exclusive. Toda a linha Setai com obras aceleradas. Sua transformação de vida está aqui, pois na FK é para realizar. 98677-2008. Parte 1, desmontado. Versão brasileira Centauro. Rápido! Andem, idiotas! A última coisa que precisamos é que ele nos encontre.